Fala galera do canal Team Brazucas, a gente vai começar hoje a primeira entrevista com os atletas que estão nos Estados Unidos, então a gente vai trazer um pouquinho da realidade deles para compartilhar com vocês. O atleta de hoje, vocês devem conhecer já que está aqui do lado, é o Pedro. Vou pedir para o Pedro se apresentar um pouco antes da gente começar. Então fala aí, Pedro, seu nome, idade, posição que você joga, universidade que você está, universidade que você jogou antes. Enfim, a gente vai passar sobre isso tudo, mas dá uma apresentação rápida aí pra gente. Fala, rapaziada, meu nome é Pedro Silva. Para quem não sabe, jogo aqui nos Estados Unidos vai fazer 2 anos. Eu vim para Marshalltown, estava na Marshalltown Community College, agora estou transferindo para University of the Incarnate Word, NCAA Division I. Jogo em várias posições, jogo como zagueiro, como lateral, volante, enfim, sou bastante versátil nesse quesito. E é isso, tenho 20 anos, vou fazer 21 anos agora, e é isso. Então você foi com 18, certo? Ou foi com 17? Eu cheguei, não, vim com 18, mas eu fiz 19 logo que eu cheguei, eu faço aniversário em agosto, então Entendi. na pré-temporada eu faço aniversário. Beleza. Então, galera, entrevista de hoje, a gente vai passar um pouco sobre a trajetória do Pedro, começar lá atrás, ele preparando no Brasil, até um pouquinho antes disso, falar sobre as 2 temporadas dele e também sobre a transferência dele para uma NCAA Divisão 1, que muita gente tem dúvida como funciona essa etapa, como que atletas conseguem 100% em uma D1, então a gente vai puxar tudo isso, eu vou fazer perguntas, enfim, conheço toda a trajetória do Pedro, então sempre que possível eu vou puxar algumas coisas interessantes para o processo de vocês e aí a gente vai comentando junto, beleza? Então vamos lá, Pedro, aquele início que provavelmente é clichê para todo mundo, como que você começou, jogando futebol desde pequeno, quando que você começou a levar isso mais a sério, quando que você pensou em desistir talvez para estudar, conta um pouquinho lá de trás até antes de você pensar em ir para os Estados Unidos, o que você fazia nessa parte do futebol? Então, como você falou, o início da trajetória é bastante clichê, assim como a maioria dos meninos no Brasil. Comecei jogando muito cedo, entrei em escolinha, acho que eu tinha 4 ou 5 anos de idade, e fui jogando, né? Fui evoluindo, fui mantendo, conciliando os estudos com o futebol até onde deu. Até que com 14, 15 anos, assim, eu tive a oportunidade de vir a primeira vez aqui para os Estados Unidos para fazer high school e para jogar em uma academy. E aconteceram algumas coisas importantes nessa viagem. Uma delas foi que aí aqui eu percebi o quão era mais fácil conciliar o esporte com o estudo, né? Passei um tempo, foi um tempo curto, foi apenas 3 meses, só que abriu minha cabeça nesse sentido de jogar universitário, de realmente conciliar, ser um estudante atleta. Só que nessa mesma viagem tive uma lesão séria que me deixou afastado do futebol por bastante tempo, e quando eu voltei para o Brasil, acabou que eu voltei só estudando. Estava fazendo fisioterapia, tudo, mas eu não jogava. E acabou que eu fiquei uns 2 anos afastado do futebol aí, na minha época de 15 até uns 17 anos. Foi quando eu conheci a Team Brasil. Entendi. Então você voltou para o Brasil, voltou para o ensino médio normal daqui, ficou tratando da lesão, então futebol em si tinha parado um pouco. E aí, então, essa vontade de voltar para aí que fez você voltar a treinar, a se dedicar. Foi Foi basicamente isso. exatamente isso. Se eu não tivesse conhecido, tido a experiência aqui, acho que dificilmente eu teria voltado a jogar futebol de forma mais séria. Entendi. E aí, enfim, vou agora explicar um pouquinho dessa parte. Nesse projeto dos Estados Unidos, você conheceu o Vinícius, certo? Que Exatamente. chegou a jogar na St. Thomas, se formou até nesse ano, inclusive. Um atleta que começou esse projeto com a gente. Ele te indicou, eu lembro que a gente conversou do início, traçamos estratégia que você queria fazer. Você ainda estava no ensino médio, né? Você estava no 3º ano. Então, Isso, estava indo para o 3º ano. aquela etapa que a gente fala que quanto antes você começar, mais fácil é o seu planejamento. Então, eu lembro que você tinha parado de fazer inglês já, não lembro nem se tinha formado, acho que você não tinha chegado a formar ainda. Não, não formei, não. Tinha um bom nível de inglês, mas não tinha me formado. Exatamente. Então a gente traçou a estratégia de prova, você começou a treinar para fazer os vídeos, então toda essa etapa você fez durante o seu ensino médio para você ir para a faculdade depois. Basicamente isso. Exatamente. Exatamente. Eu já, como eu falei, já tinha essa ideia de vir para os Estados Unidos na mente, e eu sempre tive muito claro que eu queria chegar no top, né, daqui dos Estados Unidos do futebol universitário, eu sabia que eu tinha capacidade disso. E assim, como você falou, quando a gente sentou para conversar, eu vi que
se eu saísse logo após o meu ensino médio, eu teria mais chance de conseguir conquistar esse objetivo. Então, foi isso. No meu terceiro ano, eu estava naquela época de vestibular, de tudo. Só que, na verdade, eu estudei tudo, mas o meu foco estava em me preparar para os Estados Unidos, em treinar bem, me recuperar da minha lesão, voltar à minha forma física, voltar na minha condição técnica antes também, porque, querendo ou não, você fica 2 anos parado, você perde um absurdo. E aí foi isso, fui conciliando tudo, já era uma vida estudante-atleta, realmente, tentando manter minhas notas altas para ajudar no GPA também, porque em alguns casos poderia ajudar. E aí foi isso, consegui embarcar 6 meses depois da minha formatura, né? Foi E que é o 2017. processo padrão também, para quem ainda não entende, só para a gente explicar. Muita gente chega com essa dúvida de, tô no terceiro ano, então final do segundo, entrando no terceiro, e ele acha que ele vai formar e em janeiro ele já vai embarcar. Então a gente sempre fala para traçar a estratégia certa, porque você tem que ter documentação, tem que traduzir documento, então é inviável você formar em dezembro já embarcar em janeiro. Então, para quem forma em dezembro, a janela normal é de agosto do ano seguinte, foi o que você fez. Então, esses 6 meses foram tanto de preparação de documentação, terminar de fechar a proposta, a gente vai falar um pouco sobre a proposta, mas você fechou no ano seguinte, não foi lá para março, abril, mais ou menos isso, não foi? Foi por fevereiro. Acho que Fevereiro, fevereiro março, eu já tava com a ideia, mas fechar mesmo foi para março, realmente eu decidi para onde eu ia. Isso, então terminar também application, a gente vai falar um pouquinho disso. E também o que a gente vai falar é de você chegar em alto nível aí. Então também é uma etapa de 6 meses para você focar tudo que você pode para chegar bem. A gente vai falar sobre pré-temporada, enfim, tudo isso. Então, passando do seu processo, já estava pronto, chegou a fazer as provas, acho que a gente não precisa entrar tanto nesses detalhes, estava com o vídeo pronto, e aí começou o processo de recrutamento em si, que a gente foi fazendo, conversando, aí conta mais ou menos como foi isso, você filtrou mais ou menos com o seu perfil, você já tinha esse objetivo de jogar D1, você sabia que o caminho de Junior College poderia ser um caminho mais plausível do que você ir direto para uma D1, talvez com uma proposta não tão boa. Conta um pouco das respostas que você recebeu, o que fez você decidir o lugar que você ia, então explica um pouco essa parte do processo de negociação que a gente chama, né? Não, beleza. Então, sobre o processo de recrutamento, como eu falei, passei o meu terceiro ano me preparando, no final do terceiro ano já tinha mais ou menos tudo preparado para começar as negociações, realmente, né? E aí, como você falou, eu tinha esse objetivo de jogar D1 e eu tive uma reflexão, né, no momento de entender onde é que eu estava e qual seria o melhor caminho para chegar no meu objetivo. Como eu falei, eu tinha ficado muito tempo parado, então naquela época eu sabia que eu não estava no meu melhor nível ainda, tanto físico quanto técnico, em relação a tudo. Então eu sabia que eu não ia conseguir as melhores oportunidades naquele momento de acordo com o meu potencial, falando sobre uma casa de uma Division 1 ou uma Division 2, nesse sentido. Então, pensando nisso, eu pensei que ir para uma Junior College top 20, as que chegam no Nationals, as que tem chances de ganhar título, que são reconhecidas, seria um excelente caminho, porque teria 2 anos para me adaptar, para evoluir o meu nível de futebol, de tudo, para me provar aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa que os treinadores aqui falam muito, né? E aí sim conseguir uma oportunidade de acordo com aquilo que eu sabia que eu poderia ter. Então foi nesse sentido, eu comecei a procurar universidades de Junior College que tivessem um soccer alto nível e não estava ligando muito para onde eu ia em relação à localização, a frio, essas coisas, óbvio, né, dava uma segurança, mas no fundo eu queria um lugar onde eu pudesse desenvolver o meu futebol e também a parte acadêmica, querendo ou não, né, me acostumar também com as aulas, com tudo, conseguir deixar o GPA o mais alto possível, porque também a gente pode falar disso depois, o GPA ele é muito importante quando você Quando a transfere gente na for falar parte de da bolsa transferência, acadêmica. a gente... Então, é isso. Eu percebi que ir para uma Junior College seria um excelente caminho por todos esses motivos que eu falei. E talvez eu ir para a universidade de 4 anos não seria tão interessante naquele momento, porque também depois que você transferir é mais difícil. Enfim, tem várias razões. Mas, considerando o meu perfil e os meus objetivos, eu considerei que aquele caminho poderia ser o melhor para mim. E realmente deu certo, graças a Deus. Boa. E aí, já avançando, você enviou os e-mails, recebeu algumas respostas positivas, negativas, no final de tudo, porque senão a gente vai ficar falando aqui de todas as propostas, vamos perder muito tempo.
Você já decidiu de cara pela Marshall Tal? Você ficou com alguma indecisão? Eu sei que você teve propostas até para financeiramente melhores do que a Marshall Tal. Como que foi essa decisão final, quando já tinham, sei lá, 3 propostas que você gostava na mesa? Como que você decidiu? Ah, E se puder falar então, também quais outras que você cogitou, só para a galera já ter alguns nomes na cabeça. eu tinha, enfim, eu mandei, mesmo estando com o objetivo da Junior College, eu mandei e-mail para todo mundo e acabou que eu estava conversando com a Operaio, uma época, que é a sua universidade, a Operaio University. A gente não chegou em um acordo, mas ficou próximo disso, acredito. É, conversei também com a NAE, também, que era muito forte, a Hastings College tinha sido campeão nacional, mas no fundo também não me interessou tanto. É, acredito que foi isso. E aí, em Aquela relação ao de Junior College, eu tive Maryland, qual que alguns. era? Então, calma, eu vou falar sobre isso. Em relação ao Ah, Junior beleza. College. Eu tive proposta de D1 também, tive a West Virginia, mas era $18 mil anual, não tinha condição de eu arcar com aquilo naquele momento. Enfim, aí de proposta concreta que chegou também da Marshall, então foi a que mais me agradou. E de primeira, assim, eu conversei com o treinador, tipo, me agradou muito também pelo fato dele ser internacional, ele é espanhol, da forma como ele conduziu o programa. Acho que isso é uma parada muito importante também, você conhecer bem o seu treinador, entender o método que ele trabalha, porque, querendo ou não, quando você vem para cá, você vai ficar a maior parte do seu tempo com o seu time, você vai estar jogando, e se você tiver um relacionamento ruim ou se for algo desagradável, vai atrapalhar muito a sua experiência aqui. E esse foi um dos maiores motivos de eu ter escolhido a Marston logo de primeira. Porém, também aconteceu que depois que eu já estava, já tinha um commitment com a Marston, apareceu uma proposta de uma Junior College em Maryland, a Hereford College, não lembro o nome direito. E lá eu tive uma proposta de pagar menos da metade do que ia pagar na Marston. Só que por alguns fatores, pelo o nível do programa, pelo reconhecimento do programa, pelo nível da conferência, de tudo, no momento eu achei que não ia me proporcionar, como eu vou dizer, não ia abrir o caminho para mim como a Master poderia abrir para o meu futuro. Então, querendo ou não, eu fiz um sacrifício no primeiro ano de realmente ir para um lugar que seria pior, vamos dizer assim, né? Porque eu fui para Iowa, que era um estado mais agrícola, frio pra caramba. Só que tinha um programa mais forte, querendo ou não, pagando um pouco mais no primeiro ano, mas me ofereceu uma oportunidade de crescer já lá dentro mesmo, de aumentar minha bolsa no segundo ano, de dar mais visibilidade. Considerando tudo isso, eu achei que a Marston realmente era uma proposta mais que me proporcionaria um sucesso maior no futuro, no longo prazo. E as conversas com o treinador também, eu lembro que ele era sempre estava interessado, perguntando, ajudou, eu lembro de vocês conversarem sobre conseguir emprego, então ele entrou bem na parte Sim, para ajudar mesmo tudo que ele podia fazer, né? E sim, também exatamente. chegou aí e concretizou tudo, né? Então isso é legal falar. Tem muito treinador que às vezes Exatamente. pode prometer coisas que não cumpre e aí acabou dando tudo certo. Essa é a importância também do treinador mais um, é você realmente ver o caráter do seu treinador e deixar tudo muito claro. E como eu falei, no primeiro ano lá eu fui pagando um pouco mais, mas ele me prometeu que conseguiria emprego, que ele ia conseguir me ajudar, que no segundo ano eu ia conseguir reduzir muitos dos meus gastos, não só com bolsa, mas de outras maneiras. E realmente tudo aconteceu no segundo ano lá, eu diminui meus gastos mais do que pela metade também. E é isso, deu tudo certo, enfim. Boa. E aí, depois, chegando a documentação, fazendo tudo também, não acho que a gente precisa entrar nisso. Aqueles últimos meses, sei lá, 2 meses por embarque lá, você sabia que você estava indo para um programa que, enfim, não lembro se na época estava nos top 10, mas enfim, sempre estava bem ranqueado. Depois a gente vai Sim, falar um pouco mais sobre o ranking. Sabia que jogador da sua posição, que era zagueiro, costumava ter uma zaga forte lá, então como que você pensava que ia chegar lá? Você já saiu daqui com a mentalidade que você ia chegar como titular? O que você aspirava a chegar lá como? assim, desde o início das conversas, o treinador deixou muito claro que a posição seria ganha durante os treinos, durante a pré-temporada, que o grupo tinha muita qualidade, todo mundo tinha capacidade de jogar. Então, ninguém chegava com um lugar, vamos dizer assim, garantido, né? Tinha que mostrar lá. Então, realmente, procurei me preparar muito, não só nos 2 meses, mas esses 6 meses que eu tive de negociação, de tudo, de preparar documentos, foram 6 meses que eu usei para treinar bastante também, para evoluir muito.
E é, lógico, na cabeça a gente quer chegar titular o tempo inteiro. Na minha opinião, você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que treinar, você tem que se preparar pensando em chegar jogando, em chegar sendo um destaque. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Tentei focar bastante na preparação de qualidade. Acredito, agora olhando para trás, que eu poderia ter feito melhor ainda, mas para a época, acho que foi interessante, consegui me preparar bem. E foi isso. E eu lembro também que nessa fase, muita gente que acaba de assinar a proposta, meio que larga o que estava fazendo de preparação, e eu lembro da gente conversar Assim, justamente falando até da pré-temporada, que é o que a gente vai comentar sim, agora. claro. Muito atleta chega lá achando que a pré-temporada vai ser aquela parte de adaptação, e eu sempre falo com meus atletas que pré-temporada lá é o contrário. Você tem que chegar bem fisicamente e provar para o treinador que você pode jogar. É isso, porque normalmente são Exatamente. uma semana É, e meia, então... isso que você falou da galera fechar a proposta e largar e achar que está feito, na verdade, eu tenho uma visão totalmente contrária. A partir do momento que você fechou a proposta, você está iniciando a sua caminhada para ir para lá. Então, a preparação tem que aumentar ainda mais, você tem que se preparar mais, você tem que focar ainda mais do que antes. E realmente, quem chega para trás na pré-temporada, quem chega mal, fica para trás, não tem como, velho. No meu primeiro ano, a galera já chegou bem e realmente a pré-temporada é usada para definir posição, para ver quem está melhor. Óbvio, as coisas podem mudar durante a temporada, mas é muito importante chegar bem. E no segundo ano, ainda que foi o ano que a gente foi campeão, foi absurdo. Todo mundo chegou muito bem de perna. Os testes físicos a gente passou brincando. Então, Boa. quem Mas estava mal, vamos passava mal. voltar para a primeira pré-temporada. Então, você chegou lá, foram quanto tempo de pré-temporada, você lembra? 2 anos atrás? A Uns gente tem 10 3 dias. semanas lá em março, então foram 3 semanas, 21 dias. Ah, então foi bastante. Foi. Parte física, você sentiu que chegou no mesmo nível dos caras ou ainda estava um pouquinho abaixo, teve que correr atrás? Como foi a primeira vez, primeira pré-temporada? Acho que eu cheguei bem em relação à parte física, assim, parte aeróbica de tudo, eu estava bem. O que me atrapalhou um pouco foi realmente a questão daquilo que eu falei das lesões, do corpo não estar tão preparado para aquela rotina de todo dia e eu não consegui performar todos os dias. Mas é aquilo. Eu cheguei, acho que eu estava na média, estava no nível, não estava abaixo. Porém, eu poderia ter chegado melhor, sei disso. Mas olhando para trás também, acho que foi parte do que tinha que acontecer, né? Do aprendizado, de tudo, da evolução, porque a minha primeira temporada, assim, já falando não só da pré-temporada, mas como um todo, foi uma temporada de muita evolução física, mental, de tudo. E, enfim, eu cheguei na média, vamos dizer assim. Boa. É. E pegando já um programa de alto nível, converso até com atletas nossos que estão indo para Marcha Total agora, sobre estilo de jogo. Eu sei que o seu estilo de jogo aí era bem diferente da maioria das universidades, então era um jogo com mais toque de bola, e normalmente o jogo é mais físico, mas você enfrenta essas universidades que são físicas, então, querendo ou não, essa Sim, parte física, se você estiver abaixo, vocês não iriam conseguir jogar claro. desse jeito que vocês jogam. Não, e Então, mesmo sendo um time de posse de bola, a gente era um time que pressionava muito, tinha uma transição muito rápida. Então, se não tivesse físico, não tinha como fazer, como você falou, não tinha como jogar do jeito que a gente jogava. Então, exatamente. E aí, o que você acha que seria a principal diferença? Ela estava jogando há 2 meses atrás no Brasil, jogando campeonatos, amistosos, enfim. O que foi a primeira coisa, o primeiro jogo que você entrou? O que você viu que você achou muito diferente daqui do Brasil? Velocidade de jogo, enfim. Cara, primeiro, acho que a parte física, mas não no sentido do aeróbico, né? Da galera correr muito mais no sentido do choque, de sempre ter choque, ter dividida. O jogo é muito físico mesmo. A galera que joga no meio pega a bola, se prepara, porque sempre vai ter alguém atrás de você. Velho. Você nunca vai receber a bola livre, quer dizer, nunca é uma palavra. É forte, mas 80% das vezes, velho, você pegar a bola no meio, você pode ter certeza que vai ter alguém perto. Se não tiver, no momento já vai estar chegando. Essa pressão é muito, muito diferente. E a questão do jogo bater e voltar o tempo inteiro também. Porque no Brasil acho que a gente tem um jogo mais cadenciado. Tem um momento do jogo que as equipes dão uma parada, toca a bola e tal. Aqui não, aqui é pá, pá, pá o tempo inteiro. Mesmo nosso time que tinha uma característica mais de posse de bola do que alguns outros times, mesmo assim a gente também batia direto, pressão. O nosso treinador usava muito de pressão, então a gente ficava o tempo inteiro em cima do outro time. E isso foi muito diferente.
essa relação física, assim, do choque e da intensidade do jogo. Isso de intensidade que eu digo até, a gente pode puxar aqui para os atletas que estão preparando o vídeo deles. Então, se você é um meio campo e você gosta eu brinco com o Ganso, né? Enfim, tem gente que gosta muito dele, eu gosto, mas acho que nos Estados Unidos ele não conseguiria se adaptar. Então, se você é esse meio campo que gosta de receber a bola, parar, pensar e fazer uma jogada, eu não costumo indicar botar esse lance no seu vídeo, porque se o treinador vê você fazendo isso, a primeira coisa que ele vai pensar é: aqui ele não vai ter espaço para fazer isso. Então, Claro, você está com certeza. mostrando alguma coisa que ele não quer ver, porque ele sabe. Eu acho que o mais importante disso é você ver o ambiente que você está jogando e pegar os lances que sejam mais competitivos. Se você tiver a capacidade de parar e pensar o jogo em um ambiente competitivo, o treinador vai te amar. Agora, se você tem essa capacidade num jogo que você vai receber a bola, assim como você falou, com muito espaço, eles não vão ter tanta certeza se você vai conseguir fazer isso aqui. Então, realmente, na hora de fazer um vídeo, tentar colocar os lances de ambiente mais competitivo é muito importante. Eles olham muito para isso. Exato. E tá, agora seguindo a temporada, a sua primeira temporada, você chegou a jogar o tempo todo de zagueiro ou já improvisou desde a primeira temporada? A gente vai falar um pouco de improvisação daqui a pouco, mas... Na primeira temporada, eu cheguei como zagueiro. É importante falar que eu não era zagueiro quando era mais novo, virei zagueiro durante o processo de vir para cá e vim como zagueiro. E aí eu comecei como titular, falando de que você perguntou se eu tinha jogado. Não, comecei como titular e durante a temporada eu perdi a posição, justamente pelo fato da parte física no questão das lesões. De alguns treinos eu não conseguia render tanto, alguns jogos, era uma questão de mobilidade, realmente, característica do jogo. Eu perdi a posição por esses motivos e acabei ficando um tempo fora na temporada. Foi um tempo muito importante, até para minha cabeça. Foi um tempo que evolui muito mentalmente. E aí eu comecei a jogar de lateral, mas pro fim da temporada. Tive a oportunidade de jogar de lateral e comecei a ir bem, agarrei a chance. E acabou que eu terminei a temporada como titular novamente. Enfim, aconteceu diversas coisas, tivemos algumas lesões no time e tudo, mas eu acabei como titular nos playoffs, nas quartas de finais. Eu fiz uma excelente partida como lateral esquerdo. Fiz um gol, uma assistência, fui Player of the Week na conferência, então terminei a temporada por cima, graças a Deus também. E E essa foi isso, já temporada foi o início da versatilidade. Vocês chegaram até qual posição nessa temporada? Na primeira temporada, a gente chegou em 7º no ranking nacional, uma época, e a gente perdeu na semifinal da conferência. Boa, e aí quem não entende ainda, a gente vai fazer depois vídeos falando mais sobre modelo de disputa, mas só simplificando, os Estados Unidos ele é dividido em conferências, você disputa fase regular, cada conferência tem uma regra, tem conferência que é pontos corridos, outras entram para o mata-mata, e o campeão da conferência ou vai para o regional, se tiver regional, ou vai direto para o nacional, e pessoas são votadas. Então, nesse ano, vocês não chegaram aí para o nacional porque vocês saíram na semifinal, certo? Esse ano a gente não foi. E na nossa conferência, é um time, só um time que tem a vaga. Então, na Junior College é um pouco diferente, né? E na E, na Division 1, tem times que vão por indicações, no Junior College são realmente os times que ganham a conferência, a região, o distrito, enfim. E a conferência de vocês, sei lá, de 8 times, 9, 4 são ranqueados nacionais, né? Então... Sim, é uma das conferências mais fortes, até um dos motivos que eu escolhi vir para cá. A gente tem 4, 5 times sempre que estão ali no top 25, top 30 da NJCAA, então a conferência e aí, também, dá muita visibilidade. Quem ainda não entende sobre o processo de pensar, tá top 25 não é muito bom, mas a gente está falando 25 equipes de, sei lá, 300 e poucos que tem na liga completa. Então, você tá entre os 25, você já é uma equipe muito boa. Exatamente, os 25 do país, né? No ranking nacional. Isso. Exato. Então, vamos lá. Terminando a primeira temporada, como você falou, já estava jogando mais de lateral, estava treinando de lateral também ou só nos jogos? Treinando também? Tava treinando também. Dependia da semana do jogo, né? O treinador, ele tá pensando em te usar como zagueiro, você vai treinar como zagueiro. Tá pensando em te usar como lateral, você vai treinar como lateral. Beleza. Aí, entrando no Spring Season, tava em Iowa, né? Nevando, trabalho mais de academia, enfim, coisa que a gente pode comentar depois. Uma resenha melhor. E
o foco já estava na próxima temporada, que a gente sabia que para você, para quem está em Junior College, a segunda temporada, não que a primeira não seja, mas a segunda temporada é aquela decisiva que você vai Sim, definir a sua vida daí para frente. Então, conta um pouco do exatamente. foco que estava nessa época de off-season. A equipe também, eu lembro da gente conversar, estava com um pouco de indecisão. O atacante, que era ele foi artilheiro do país nesse ano ou não? O Kino, O você tá Kino. falando? É. Ele foi, acredito que sim, meteu muito gol. O artilheiro ou vice, enfim. A faculdade deles tinha o artilheiro do país, que era um japonês, o Kino, que transferiu para uma D1 gigante, a Louisville. Então, querendo ou não, você perder um jogador desse, você já fica como que vai ser na próxima temporada. Junto com eles, provavelmente formaram mais 5 ou 6. Então, como estavam as Sim. expectativas para a temporada que vem, sabendo que isso é normal. Toda equipe perde jogadores e vocês estavam perdendo bons jogadores. Então você já sabia que a responsabilidade iam ser dos que estavam ficando, como que foi essa parte de adaptar, preparando para a temporada seguinte. O que aconteceu no nosso primeiro ano, que nosso time, um dos motivos de a gente não ter chegado, acredito, foi que a gente teve alguns conflitos, assim, de vestiário. O nosso treinador foi afastado por um tempo, o filho dele teve problema. Enfim, a minha primeira temporada teve bastante. Foi uma temporada atípica, teve bastante coisa que aconteceu e no final da temporada o time acabou com o clima meio ruim. Então a gente não tinha tanta confiança que a gente ia ter um time tão bom pro próximo ano. A gente estava um pouco com medo, realmente, assim. No fundo, a galera que tava, os freshmen, a gente sabia que a gente conseguiria ter um time forte, mas os sophomores que estavam saindo, o pessoal de fora olhava com um pouco de desconfiança pra gente. E durante o off-season, a gente foi realmente fazendo um trabalho, assim, falando da parte de grupo, de unir o grupo, foi muito importante, de colocar todo mundo com o mesmo foco, com a mesma cabeça, e de todo mundo trabalhar para a gente chegar naquele objetivo. O treinador também entrou de cabeça com a gente nessa, porque, como eu disse, ele ficou fora dessa última, da minha primeira temporada, por bastante tempo, por conta do filho dele, que teve problema. E então ele estava com essa sede também de voltar e de fazer um bom trabalho, e acho que isso tudo foi fundamental para preparação em conjunto do time. A gente conseguiu recrutar muito bem, né? O Rafael, claro, recrutou de forma absurda, foi um dos melhores times da história de Marshalltown. E falando da parte de grupo, a gente chegou muito preparado para o outro ano, né? Para o meu segundo ano. Agora, falando sobre o foco individual, no final da minha primeira temporada, eu tive uma conversa com ele. E nessa conversa ele deixou bem claro, ele falou, olha, aqui você tem muita capacidade de jogar, você tem qualidade, você só precisa cuidar da sua parte física, da parte de mobilidade, como eu falei. Se você chegar, se você conseguir chegar bem, se colocar nesse nível físico mais alto, você pode ter certeza que você vai ser um jogador importante, você vai estar sempre jogando, você vai ser essencial para a gente. Isso aí me deu, lógico, me deu muita confiança e também me deu muita gana de trabalhar, né? Então usei o off-season realmente para trabalhar muito, fiquei lá o inverno, não voltei para o Brasil, então tipo, no período de Natal, de Ano Novo, eu estava lá treinando e só com isso na cabeça no período de off-season também treinei muito essa parte de academia, de parte física realmente, foquei muito e aí já no spring eu já estava melhor, já estava bem e aí vim para casa no verão, passei os 3 meses aqui, também foi outro período que eu me dediquei muito na preparação. Dessa vez sim, uma preparação que eu acho que foi, não vou dizer perfeita, mas Uhum. que eu não sei se eu mudaria nada. E aí cheguei para minha segunda temporada completamente diferente do que eu cheguei na primeira, muito mais preparado, assim, sem comparações. Boa. E aí, chegando na segunda temporada, aquela mesma coisa, só que você no outro lado, muito atleta chegando, que ainda não conhecia. Chegou o Matheus, que inclusive você conhecia ele daqui de Sim, Brasília, então pensou que depois a gente pode marcar uma conversa com ele. E começaram a segunda temporada, pré-temporada, você já conhecia basicamente como era. sim. Começaram os jogos, no início da segunda temporada, já nos primeiros jogos, vocês já sabiam que vocês iam chegar muito longe ou ainda começou sem engatar? A gente, a gente tinha essa ideia porque, como eu falei, a pegada do time estava muito diferente do primeiro ano, a união do time estava muito diferente. E a gente já sentia nos treinos que o time estava muito forte, a maneira que a gente estava treinando estava sendo muito intensa. Enfim, a gente tinha esse sentimento que a gente poderia fazer algo especial naquele ano. O nosso treinador também
desde o início ele falava isso, ele sentia que o grupo estava com uma pegada tipo, especial realmente, que a gente só precisava manter aquilo para a gente conseguir conquistar o que a gente queria. Começa uma temporada muito forte, eu não lembro se a gente conseguiu, a gente abriu 7-0, foram 7 vitórias seguidas, e assim, tipo, muito acima, muito bem mesmo, assim, sabe, como time, evoluindo como time, sistema tático, tudo, relacionamento do grupo, tava muito bom. Aí a gente teve uma derrota no primeiro jogo da conferência, que foi meio que um balde de água fria nas nossas costas, na nossa cabeça. E aí, depois dessa derrota, a gente conseguiu voltar mais forte ainda e fomos até o final, até chegar no Nacional, não perdemos mais. E eu lembro que, enfim, a gente acompanhando aqui do Brasil, conversava com você, mas estava naquela correria e a gente acaba vendo muito estatística, jogo, e isso era uma coisa que para mim ficava perceptível, que no primeiro ano a gente entrava lá, sei lá, se ganharam de 3-0, era 3 gols do japonês, o de agora estava bem mais distribuído, Sim, então o time estava, provavelmente, né, pela minha percepção, estava mais um conjunto do que um cara muito bom lá na frente. Então, isso tanto que depois sim. provou nas transferências que a gente vai falar que um monte de gente foi saindo para D1, então o jogo estava mais coletivo do que individual, provavelmente, né? Claro, claro. A gente tinha um grupo de 27 jogadores, eu acredito que a gente tinha uns 17, 18 que tinham condições de ser titular. Isso é uma coisa também que acontecia muito lá, que acontece muito nos Estados Unidos, que a rotatividade é muito grande. Então, nosso time mudava bastante de um jogo para o outro. Enfim, todo mundo tinha bastante qualidade, era muito capacitado para estar lá. E isso é uma coisa importante também para quem chega lá e não chega jogando, né? A gente costuma falar que muito difícil os 11 que começam titular na temporada são os 11 que terminam, porque se alguém machucar, o coach não pode sair e recrutar outra pessoa, ele tem que improvisar, entrar o reserva não rendeu, puxa alguém de outra posição, ele tem que se virar com o que ele tem, né? Ele não pode, isso aí você Sim, pode contar já, comentar lá pro final da temporada, o atacante centroavante, né, o 9, machucou, o reserva já estava machucado, foi alguma coisa assim, né? E você teve que improvisar de atacante, mesmo não sendo titular, mas o coach já tinha te deixado pré-avisado que se por necessidade do jogo ele precisasse de um centroavante, porque estava jogando sem, né? Era alguma coisa assim. uhum. Se precisasse de alguém Sim. lá, seria você. O que aconteceu foi que, como eu falei, na primeira temporada eu vim como zagueiro, já no final eu já estava como lateral, na segunda temporada eu já vim como lateral, joguei 2 jogos como zagueiro. E aí, durante a temporada, pela forma como o time estava jogando e tudo, acabou que eu comecei a improvisar em outras posições também, e aconteceu isso com o nosso atacante, o Augusto. Ele era atacante brasileiro, que ele tinha um atacante muito forte, tinha característica de segurar a bola, de bola aérea, enfim, era realmente um 9. E ele teve um problema, que ele teve que ser afastado. O outro atacante que a gente tinha, ele não tinha as mesmas características, e aí o treinador veio conversar comigo e falou, olha, dependendo da situação do jogo, se a gente precisar de alguém mais forte para segurar o zagueiro, para ganhar uma primeira bola de repente, enfim, para incomodar os zagueiros lá, eu estou contando com você. Vamos fazer esse teste, vamos ver como é que você vai. Se der certo, a gente continua. E, e aí ele me deu a confiança, né? Enfim, foi isso. Ele chegou a Aí, treinar ou a primeira coisa foi direto no jogo? sim, cara, agora eu não lembro se a primeira vez que ele improvisou eu tinha treinado antes. Acho que eu não tinha treinado na primeira vez, mas foi um jogo que a gente tava chegando próximo à fase de playoffs, a gente já estava classificado. Era um jogo teoricamente fácil, e nesse jogo eu fiquei no banco, no saio como titular. E geralmente nesses jogos fáceis a rotatividade é ainda maior, então dá 25 minutos ele já começa a trocar e tal, vai mudando, tá, e volta, enfim. Para quem não sabe também, só interrompendo, substituição lá, a regra é diferente, não é livre também, você Sim, pode sair e entrar bagunçado, mas atleta que sai pode voltar, não tem sim, número de 3 substituições, então o jogo fica até de mais Junior dinâmico. College, sim. E aí nesse jogo eu tava lá e ele me mandou aquecer, acabou o primeiro tempo ele me mandou aquecer, porque eu pensei que ia voltar jogando, né, no segundo tempo. E aí fiquei aquecendo, 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 ele não me chamava, eu ficava olhando pra mim, eu falei, mano, o que esse cara tá aprontando? Aí ele pegou, faltando uns 20 minutos, me colocou de atacante. Nesse jogo eu fiz o gol. E aí ficou maluco, né? Enfim, deu certo e tal. E aí, isso chegando na fase de playoff. Aí sim, comecei a treinar alguns treinos como atacante também, no caso,
de precisasse, né, para pegar a movimentação, enfim, para entender melhor como é que funcionava o time ali daquela posição. E aí, na semifinal, entrei como atacante também. Nas estatísticas, tive um bom assistência. Não foi bem assim que aconteceu, né? Eu lembro disso. O gol foi, tipo, posso dizer que foi gol meu, foi uma trombada com o zagueiro na falta, a bola entrou, tá lá no meu nome. E a assistência foi como segunda assistência. Eu dei o passe pro moleque, o moleque deu o passe pro gol. Você que conta. Isso lá nos Estados Unidos tem, né? Às vezes 2 atletas fazem uma assistência para um gol, né? Exatamente. E aí, na final também entrei. Na final não fiz gol nem nada, mas foi importante para ganhar a bola aérea. Enfim, pela característica do jogo, joguei uns 3, 4 jogos nessa posição. Então, aí já falando, vocês foram campeões da conferência, uma das conferências mais fortes. E a final foi quanto? 2-0? 1-0? Na verdade, a conferência é pontos corridos. A gente ganhou, terminou no primeiro. Aí a gente ganhou a região. Ganhamos uma final de 1-0 no overtime. E depois a gente jogou o distrito também, né? O distrito a gente ganhou nos pênaltis. Não, eu queria chegar no distrito. Então, a região, vocês ganharam a final no overtime. Sim, overtime. E aí foi pro distrito, que aí você até jogou contra um outro atleta nosso, né? Que é o Eduardo. Dudu. Você tinha conhecido ele daqui de Brasília ou não? Conhecia já. Só que ele... não, ele foi junto com você, ele tava no segundo ano também. Foi, exatamente. A gente veio junto na mesma época. Então, esse jogo foi legal de acompanhar. A equipe do Dudu é de Chicago, então eles jogaram um distrito que é realmente aquela região central toda, não é do mesmo estado. A faculdade dele, a Conferência de Chicago também é competitiva e o time dele chegou meio que não de azarão, mas também não chegou voando e vocês, enfim, sem querer se achar mais que o outro. Eu lembro que teoricamente era para ser um jogo que vocês estavam como favoritos, já estavam em primeiro no país em alguns rankings, vocês vão entender que tem rankings que são de votos de treinadores, tem um ranking oficial da NJCA, e no ranking de votos de treinadores, muito pelo estilo de jogo que eles estavam jogando, eles eram o número 1 do país, então querendo ou não, todo mundo está olhando para eles, todo mundo quer saber o que eles fazem, e jogaram em casa também, por ser o número 1 do país, puderam decidir em casa. E eu lembro que eles abriram, a equipe adversária, né, a Morton College, do Dudu, abriu 1-0, mesmo com vocês controlando o jogo, e aí conta um pouco desse jogo, que foi uma loucura final, né? Dá arrepio só de lembrar esse jogo, foi uma loucura mesmo. Tava chovendo no dia, né? Tava chovendo, o campo tava muito desgastado já, porque era o final da temporada. E aí começou o jogo, a gente teve algumas oportunidades de fazer 1-0, não fizemos, perdemos o gol, perdemos o pênalti. E aí, no início, o time deles muito bom também, muito guerreiro, os caras corriam muito. O time dele era bem mais físico, né? Menos toque de bola, mas bem físico. Eu lembro que tinha um atacante de ponta rápida. Tocava uma bola também, mas eles estavam correndo muito nesse dia. E nosso time a gente era conhecido também pela intensidade de jogo, como eu falei, pela pressão e tudo. E nesse dia parecia que estava saindo um jogador deles do chão, assim, brotava jogador. E aí, no início do segundo tempo, a gente sofreu o gol, tomamos 1-0. E aí fomos pro segundo tempo e a bola não entrava, a gente chegava, a bola não entrava, a gente chegava, a bola não entrava. E era só um jogo, né? Quem ganhasse ia pro Nacional. Exatamente. Aí, faltando uns 15 minutos, eu saí do jogo, fui pro banco, assim, já tava totalmente estabilizado emocionalmente nesse dia. Eu tava vendo a vaga, assim, realmente, pros Nationals escapando na nossa mão, assim. E faltando 18 segundos, o Matheus, que era lá de Brasília, bateu uma bola na área. O goleiro, o Joel, foi pra área, raspou de cabeça. O Aleix, que era o zagueiro que tinha falhado no primeiro gol, meteu o gol, empatamos. Aí, beleza, foi pro overtime, foi pros pênaltis, a gente ganhou. Overtime, 2 tempos de 10 minutos normal, né? É isso, 2 tempos de 10. Nos pênaltis vocês ganharam, vaga pro Nacional. O Nacional teve quanto tempo de preparação? Acho que tem umas 2 semanas, né? 2 semanas, foram 2 semanas de intervalo. E aí conta um pouco o ritmo, é todo mundo naquela pegada louca, já pensando que vocês vão jogar... São 3 grupos de 3 times, né? Eram nos 4 grupos de 3 times. 4 grupos de 3 times. Então, os 12 melhores times do país estavam lá, então vocês sabiam que impossível ter jogo fácil lá, ia ser realmente todo mundo no mesmo objetivo, mesmo vocês sendo o primeiro do país, cabeça de chave do grupo, enfim.
Sabia que tinha que Exatamente. trabalhar bem para chegar lá. Por causa desse empate, né, que a gente ganhou nos pênaltis, a gente foi considerado como empate nas estatísticas, a gente caiu para quarto no país, na época do ranqueamento, e nos Nationals os grupos são decididos Pelo pelo ranking. ranqueamento. Então acabou que a gente caiu num grupo muito forte, a gente pegou da Flórida e Cowley College, do Kansas também, muito forte, muito bom time. E aí nesse período agora de novembro, na época já estava muito frio, o campo estava muito desgastado, mas mesmo assim a gente treinando todos os dias, se preparando. Infelizmente eu tive uma lesão no pé na final do distrito, na final do regional, na verdade, joguei o distrito machucado já, tive que ficar uma semana fora, mas o time manteve a preparação. Tá, e aí só pausando aqui um pouco, a gente tinha até conversado, quem puder comentar aqui quiser, a gente quer gravar uma análise, né, um react, analisando os jogos da Marchotal nos nacionais, então tem no YouTube os melhores momentos, para o Pedro contar um pouco da história atrás do vídeo, porque no vídeo a gente vê lá o primeiro jogo, 2 gols de contra-ataque, mas para ele contar a história do jogo, o segundo jogo, eles foram eliminados nos pênaltis, mesmo sendo fase de grupo, então um pouco diferente. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso dos Nationals. Mas falando dos bastidores dos Nationals, vocês já chegaram lá, uma coisa que eu lembro de você conversar, era muita gente procurando já atletas, treinadores de faculdades vendo o Nacional do Junior College, então, e já estava começando aquela etapa que você ia entrar, que era decidir o seu próximo passo, o próximo caminho. Então eu lembro da gente conversar, você falar que treinadores já estavam observando vocês jogarem, conversavam com o seu treinador, a gente vai comentar um pouco disso, contato de treinador para treinador, que acontece muito. Alguns, mas você pode explicar, já tinham contactado vocês no meio da temporada, então já tinham algumas conversas andando, mas nada definido. Então explica um pouco essa parte, já entrando na sua transferência, como que você realizou o processo de conversar com treinadores. Sim, o que aconteceu quando a gente foi pro Nationals, a gente sabia que a gente estava na vitrine, né? O sonho de todo mundo que tá no college é ir para lá, porque, cara, é absurdo. No jogo de Nationals, você olha para a arquibancada, é só treinador de faculdade renomada, é impressionante. E, enfim, como você também falou, durante a temporada já estava rolando alguns contatos, já tinha tanto os treinadores em falar diretamente com o nosso treinador, quanto vim falar com a gente depois também. Eu já tinha contactado, já tinha conversado com a D2 no Tennessee, eu já tinha conversado com a NAE também em Iowa, eu tinha conversado com algumas faculdades, né, na Flórida, tinha conversado com algumas D1s também, sobre eles estarem me acompanhando, enfim, já tinha algumas conversas andando, Mas só aí só que para situar a nada galera, certo. tudo estágio inicial, então ainda não estava aquilo de negociar valor, mas enfim, estreitando Sim, relações para lá na frente se exatamente. encaminhar, fechar, né? Uma primeira conversa do treinador para ele te conhecer, para ele entender quem é você, para ele começar a te acompanhar mais de perto. E isso é um mito que a gente já pode detonar aqui para a galera. Os que estão começando, normalmente eles acham que vai ser aquilo. Você vai mandar um e-mail, você ir na transferência, qualquer lugar, e o treinador já vai chegar com a proposta. E nunca é assim, né? Você conhece o treinador, ele te Não, conhece, começam a conversar, você vê se ele precisa da sua posição, ele vê se você pode contribuir em algo além disso. Então, depois vão entrar em valores, né? Então, só para a galera. exatamente. A primeira conversa é mais para ele te conhecer, e aí sim, ele depois que ele conhece o seu perfil, ele avaliar para saber se você realmente vai se encaixar naquilo que ele procura. E vice-versa E, também, né? Pode enfim, ser que você, conversando com o treinador, veja, não acho que lá vai ser um lugar bom para claro, mim. claro, também. Exatamente. É o início de conversa. Enfim, tinha alguns contatos, mas nada certo. E aí fomos lá para o Nacional. Como eu falei lá, tipo, lotado de treinador, absurdo. O nosso treinador nem gostava muito de assistir jogo das outras equipes, porque ele não conseguia assistir. O pessoal sempre vinha falar com ele, procurando jogador, procurando informação. Eu lembro que você E, falou até que ele enfim, comprou para assistir pelo computador os sim, adversários para exatamente. não estar lá no estádio, né? Porque acabava. Exatamente. Ele comprou a transmissão pra gente ver. Inclusive, ele botava no telão, a gente ia pro quarto dele, todo mundo assistia junto, porque ele não gostava, realmente não gostava de ver, porque ele não conseguia ficar quieto, não conseguia analisar o jogo. Enfim, então é a puta vitrine, todo mundo perguntando. O cara que vai e faz um jogo de
faz um jogo bom no Nacional, ele já tá, tipo assim, meio caminho andado para fechar com a universidade excelente, com a bolsa excelente. E foi isso, nosso time foi um dos destaques do Nationals, apesar da gente não ter passado da primeira fase, a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0 na Mas Caule. calma. Vamos deixar isso Não por fala aí. ainda. Mas aí, beleza, voltou do Nacional. Nacional de novo em dezembro. Foi em dezembro, né? Início de dezembro? Ou final de novembro? Final de novembro. Final de novembro, então volta dezembro. Tá provas finais, que, de novo, vocês que estão visando uma transferência, vocês têm que ir bem nessas provas para, enfim, conseguir bolsa acadêmica. Então, eu sei que o foco voltou, vocês estão naquela expectativa, mas tem que terminar o semestre, então Exatamente. até acredito que vocês não entraram tanto em negociações focando em terminar bem esse semestre. Em dezembro, você veio para Brasília ou ficou direto? Eu fiquei lá. Vim para Brasília, desculpa. Fui para Brasília. Então, veio É que para eu tô cá, aqui agora, né? tá na Louisiana, né? A gente nem falou isso no início, mas Isso. veio para cá, voltou em janeiro, e aí foi onde realmente você começou a ter contatos mais para, enfim, avançar, eles poderiam ter a liberdade de fazer uma proposta também, porque teoricamente você já estava liberado da marcha tal, então como que foi essa etapa já em 2019? Então, na verdade, eu já tinha fechado minha proposta antes de eu ir para o Brasil, em dezembro mesmo. Como eu falei, a gente voltou no final de novembro. E aí as conversas já estavam fluindo. Para mim demorou um pouco ainda para começar a fluir mais, porque eu não tinha mandado os e-mails, que o e-mail também é uma excelente ferramenta. Apesar de eu ter ido para o Nationals, o pessoal ter me visto jogar, foi basicamente por e-mail que eu consegui as melhores propostas. Também pelo fato de eu estava lesionado no Nacional, não tive tantos minutos como estava tendo na temporada, enfim. Foi isso. E aí, já no início de dezembro, eu já estava com algumas coisas na mesa, já meio que me agradavam, que poderiam ser algo que eu poderia fechar, e antes de ir para casa mesmo, já tinha verbalmente fechado já com a UIW já. Tá, aí conta então, eu já conheço, mas só pra galera contar um pouquinho dos bastidores, como que foi. O cara ligou pro seu treinador, eu lembro que você tava numa reunião com ele, alguma coisa assim. Foi exatamente. Então, foi exatamente isso. Eu mandei os e-mails e fiquei esperando as respostas, aguardando. E aí, todo final de temporada, a gente tinha uma reunião com o treinador, né? Para conversar sobre a temporada, como é que foi, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, tanto no sentido dele, do programa, quanto ele falando para a gente, o que ele acha que a gente deve evoluir. E aí, durante essa conversa, a gente conversou sobre a temporada do time e ele me falando, assim, que eu tinha sido bastante importante para a equipe, que apesar de eu ter não fui titular a temporada inteira, eu fui um jogador muito importante, estava sempre jogando, quebrei o galho em várias posições, enfim. E aí ele falou um negócio que tipo, meio que marcou, assim, ele falou, só espero que algum treinador de uma boa faculdade consiga entender essa importância sua para o grupo. E aí nessa mesma hora que ele falou, o treinador me ligou. O da Incarnate World. E aí eu saí da reunião, fui atender. E aí quando ele ligou, ele já sabia praticamente tudo de mim. Ele já tinha pesquisado, já tinha falado com o meu treinador, já sabia vídeo, já sabia posição, já sabia tudo. Foi uma conversa assim mais realmente para ele, uma conversa mais pessoal assim. Ele fez algumas perguntas, me explicou, né, como é que era o programa e tal, perguntou o que eu queria saber. Aí uma das perguntas que eu fiz foi eu queria entender como ele me via ajudando o programa, por que ele queria me levar. E o que ele falou foi justamente, uma das coisas que ele falou foi justamente essa que o Rafa falou, sobre a minha versatilidade, do meu trabalho por eu ser um jogador de grupo, enfim, o meu treinador, o Rafa, tinha me dado muita moral também no quesito de ser um jogador, de trabalhar bastante, de não ter problema no ambiente, enfim, isso tudo contou bastante. E aí ele falou que tinha a ideia de jogar com 3 zagueiros e que me via jogando ali, pelo fato de eu poder fazer várias posições, de eu ter uma qualidade para jogar em outras posições, eu poderia ser esse zagueiro que jogava mais com a bola lá, enfim. Eu perguntei sobre isso, ele respondeu. E aí depois eu perguntei sobre a questão financeira, né, sobre Então, valores, enfim, aquilo tudo. que o Rafa tinha falado foi porque
Ele já tinha conversado com o cara, ou não? Provavelmente. Não sei, Provavelmente. talvez. É. Não, então beleza. Aí você perguntou da parte financeira. Ah, exatamente. Enfim, a gente continuou conversando, ele falou, você tem mais alguma dúvida? Eu falei, pô, coach, é maravilhoso tudo que você me falou, jogar divisão é um sonho e tal, mas óbvio que eu tenho que perguntar sobre a parte financeira. E aí, nisso aí também foi outra coisa que me marcou bastante. Ele falou, não, em relação a isso, fica tranquilo, só se preocupe em chegar aqui, que o resto é comigo. Então, Aí isso é uma coisa que por também. fora eu mantive a postura, né? Por dentro eu tava explodindo de alegria. Então isso é uma coisa também enfim, do seu jeito que aconteceu foi pelo telefone, mas também precisa entenderem o que são os sinais, como que o treinador comunica. Então ele não chegou pelo jeito dele, ele era britânico, né? Você falou, jogou Premier League. Não, esse é o assistente, né? Não, o meu coach jogou na base, no Manchester City, e o assistente ele jogou profissional aqui nos Estados Unidos, MLS. Ah, tá. Então, mais o jeito britânico, que, enfim, quem tá no Brasil não conhece, quem tá nos Estados Unidos já sabe um pouco mais, não debochado, mas o jeito britânico de falar mesmo. Então, provavelmente ele só falou, não, se importa em jogar porque o resto é comigo. Então, ele não falou, estou te Exatamente. dando uma bolsa de 100%, mas ele disse isso em outras palavras. Então, é aquilo, você Exatamente. falou até que na hora você não confirmou, né? Falou que tinha que pensar, mas dentro de vocês já Sim, estava decidido já. exato. Eu falei para ele, né, não, tem que conversar com o treinador, com a minha família, analisar a proposta e tal, mas por dentro eu já sentia que aquilo ali era o caminho, que, enfim, eu E realmente aí você tinha deveria ir até para lá. falado que, enfim, aí avançou, você confirmou com ele, fez elegibilidade, fez papelada, coisa que a gente não precisa entrar no mérito. E aí eu lembro da gente conversando também, tinha até a possibilidade de você ir para lá, conhecer a estrutura, normalmente eles pagam essa visita, mas você acabou não indo, né? Explica um pouquinho só disso. Sim, foi logo quando a gente começou a conversar, eu perguntei para ele, ele perguntou se eu queria ir visitar o campus, eu falei que queria, só que eu estava muito ocupado no meu último semestre da Marshall, eu estava pegando 20 créditos só, tipo, aulas difíceis, então realmente estava meio sem tempo, cheguei um pouco atrasado das férias, e aí acabou que, por conta dessa correria, eu não fui, mas tudo que eu precisava saber, eu já sabia, porque tinha um brasileiro lá na universidade, eu conversava com ele, então todas as dúvidas que eu tinha, ele já me tirava, então acabou que eu nem precisei visitar. Isso, então aí terminou a temporada, manteve o GPA alto, formou com GPA bom justamente para completar aquela bolsa acadêmica. E agora já a gente vai passar rápido, porque depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Para chegar numa D1 forte, qual foi a estratégia que você fez? Você vai para lá daqui um mês e pouquinho, né? Início de agosto, provavelmente. Como está a expectativa de Uhum. chegar numa D1 para jogar? Como está a expectativa do time? Você chegou a comentar comigo que está chegando muito jogador bom. Então, o que está passando na sua cabeça que já é também Sim, uma nova universidade, um novo estado? Você está indo agora para o Texas, então coisas diferentes. Como está essa parte de preparação agora para chegar numa D1? sim, é um desafio totalmente novo, mesmo sendo algo parecido, foi uma situação diferente. Quando eu cheguei na marcha, então eu cheguei com o programa em cima, vinha de boas temporadas, era um programa que já estava no top nacional, e agora estou pegando um programa que está sofrendo uma reformulação. A faculdade não foi bem nos últimos 2, 3 anos. Esse ano teve mudança de treinador, mudança de comissão técnica, uma mudança muito grande no elenco. Alguns jogadores foram dispensados. A gente teve 13 signings, né? 13 novos jogadores chegando agora, contando comigo. E desses 13, muitos jogadores de muita qualidade, já tem jogadores de muita qualidade lá, então a expectativa é muito boa, que a gente consiga fazer uma boa temporada. Você está chegando também numa conferência D1, que enfim, nível de competição já vai ser diferente por si só. É uma conferência que tem equipes grandes. Quais que são as principais que você deve jogar contra? A gente vai jogar contra a Sierra University, estava ranqueada aí no top 20 nesses últimos anos. A gente pega a University of Las Vegas, também estava bem esses anos. A conferência Air Force também, de vez em quando aparece no ranking.
E a nossa conferência é muito equilibrada, muito forte, é um dos pontos positivos. São 12 times e, enfim, todos os anos muda bastante as colocações. E, enfim, a expectativa é que a gente consiga chegar nos playoffs esse ano, que a gente consiga fazer uma temporada excelente e desenvolver o time, né? Evoluir E pegar um para nível de realmente conseguir destaque. competição D1 também, né? Que já vai ser um nível que É, um fez nível, alguns exatamente. testes, jogou amistosos de Spring, mas é diferente se jogar uma temporada inteira só alto nível, jogo mais físico, então realmente essa parte de Claro, chegar bem vai fazer muita diferença. exatamente. É, isso falando sobre a questão individual, é aquilo, o foco, a cabeça tem que chegar para jogar, óbvio, tem que se preparar o melhor possível, mas a posição a gente se conquista treinando, né, dentro do campo. E, enfim, é isso. As expectativas são as melhores possíveis. Isso, então agora só pra gente fechar, você tá na Louisiana, né? Tá jogando semi-pro, explica um pouquinho, não precisa entrar muito em detalhes de Isso. como que é a liga, porque isso a gente vai falar depois, mas mantendo, treinando, que a gente sempre fala também que atleta tira férias ali uma semana, duas, mas também não dá para parar, então deve estar Claro, na academia daqui a pouco, treinando, para chegar bem, claro, claro. porque igual você falou lá atrás, não quer dizer que você assinou uma bolsa nova, tá indo para uma D1 que pode relaxar, é sempre o contrário, né? A gente acha que você vai poder relaxar, só que na verdade você tem que trabalhar mais porque você está chegando num lugar que vai ser mais Exatamente. ainda. É uma das melhores oportunidades para quem joga futebol aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é jogar o semi-pro no verão. Ano passado eu já estava pensando em jogar, acabou que não joguei, fui para Brasília. Esse ano eu queria ficar, queria ter essa experiência. Conversei com vários times e tive a oportunidade, já que foi melhor para mim, enfim, por alguns motivos, foi vir para cá, para Louisiana. Estou jogando uma liga nova, chama GCPL, Gulf Coast Premier League. Tá É perto uma do liga boa, Texas está também, crescendo né? bastante. Para ir para lá depois. Isso, é do lado do Texas aqui, fica muito perto. Inclusive, fui jogar em Austin algumas semanas atrás. Austin fica perto, se não me engano, com 1 hora, se não me engano. E já me acostumando também com o clima, com tudo, já ficando ativo, exatamente o que você falou, não dá para relaxar. É, tem que se manter, tem que manter um alto nível, tem que manter treinando. E, enfim, está sendo uma experiência bastante diferente também, está sendo muito enriquecedora. É, e é isso, estou tendo a oportunidade de jogar com vários jogadores que já foram profissionais aqui nessa liga, jogadores mais velhos, enfim, uma experiência diferente da do college, mas que também agrega bastante, sem dúvida nenhuma. Isso. E aí, que dia que você se apresenta na D1? Tem data já? Tenho que chegar dia 29 de julho. 29 de julho. Então também já para avisar a galera, a gente está com os projetos para mostrar um pouco da faculdade dele, a estrutura. D1 não é só no campo que costuma ser diferenciado, então vai ser uma faculdade maior, a gente vai ter bastante material para mostrar para vocês. Então, por hoje, acho que a gente queria mostrar um pouco da trajetória. A gente costuma falar isso com nossos atletas, que a gente vê o cara com 100% numa D1 e a gente vai pegar a trajetória dele, deve estar dando um vídeo de 50 minutos, então bastante conteúdo para vocês entenderem isso. Nada acontece do nada. A gente falou que o Pedro, se lá no início do recrutamento dele ele tivesse mandado um e-mail para esse treinador mesmo, provavelmente a bolsa dele na época não ia ser a que ele está tendo agora. Então a gente fala que é sempre uma constante evolução. A gente costuma falar também que os treinadores gostam que você se prove. Então o Pedro foi para o Junior College, fez 2 anos muito bom. Então ele deu o que para o treinador? Ele deu segurança para o treinador dar uma bolsa para ele porque ele já se provou. Uma coisa é você não ter se provado, ficar naquele fala, não fala. Então o importante é você começar o processo, se provar e aí, lógico, você vai subindo degraus. Queria falar alguma coisa para fechar, Pedro? Ah, só para falar pro pessoal aí, para, enfim, manter o foco e, enfim, eu não sou especial, o pessoal que está aqui não é especial, se a gente chegou é porque a gente trabalhou, não é porque, enfim, é, as coisas foram fáceis ou nada. A oportunidade está aí para todo mundo, é só vocês se preparar, vocês colocarem a mentalidade certa na cabeça, que as coisas dão certo. E, enfim, é isso. O pessoal, se vocês quiserem botar meu Instagram na tela, se o pessoal quiser conversar comigo, tirar dúvida, eu tiro com o maior prazer. E é isso. Para quem realmente tem a vontade de vir para cá, o que eu tenho a dizer, o pessoal vem falar comigo é sempre isso.
faça um plano, tenha suas metas e vá embora. Não existe atalho, não é um caminho simples, porém não é fácil. Então você tem que ter as pessoas certas te dando ajuda, te dando suporte e tendo a mentalidade certa, as coisas acontecem. Perfeito. E é o que eu tô falando também, a gente tem planos de continuar fazendo novos quadros, analisando jogos, e tudo isso agrega para o processo de todo mundo. Então, quem curtiu, bota aqui embaixo, enfim, as coisas que tem no YouTube, comenta também coisa que a gente vai fazer, a gente quer mostrar a realidade dele na D1, a gente comentar jogos, os jogos dele que forem transmitidos, a gente pode analisar melhor os momentos depois, então tem muita coisa ainda Claro. pra gente ir acompanhando. Qualquer Fechado? dúvida também que o pessoal tiver, se quiser mandar pergunta nos comentários, a gente pode responder depois também. Enfim. Então é isso. É isso. Instagram a gente já vai botar desde o início, a gente já vai conversando e vamos acompanhar tanto a trajetória do Pedro como motivação e também como aprendizado que a gente fala. Atletas que estão lá estão mostrando para vocês tanto o que eles fizeram quanto o que eles ainda estão fazendo e você tem que absorver e aplicar na sua realidade. Certo? Exatamente. É isso. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.